Amigos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora não dando uma pré-aula. Faz tempo que nós não temos um apêndice no nosso trimestre. Os irmãos sabem que quando algum assunto não é tratado especificamente pelo comentarista e está dentro do estudo, nós costumamos fazer algum apêndice para complementar este estudo da Palavra de Deus. Neste trimestre, nós estamos estudando Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E há um episódio da vida de Elias, que é retratado nas Escrituras, e que não foi alvo de uma lição específica. Então, quando sempre acontece isso, nós, para que possamos complementar este estudo, sem qualquer pretensão, apenas para ajudar os nossos irmãos, nós fazemos um apêndice. Fazia 2 trimestres que nós não fazíamos nenhum apêndice, mas agora nós temos este apêndice que tem como título Elias e a doença de Acasias. É um episódio da vida do profeta Elias que é mencionado no primeiro capítulo do 2º livro dos Reis e que não foi objeto de uma lição específica do nosso trimestre. E por isso, para que nós tenhamos uma visão ampla e completa do ministério de Elias, nós vamos fazer este apêndice, que o irmão pode ministrar juntamente com uma aula. Nós estamos colocando agora junto com a lição número 8, porque é um momento que nós estamos finalizando o estudo de Elias, já que a lição seguinte, a lição de número 9, já fala de Elias no episódio do Monte da Transfiguração. Ou então, num estudo à parte, num culto de ensino, num culto de doutrina, ou num grupo de estudos, os irmãos poderão falar sobre este tema, já que estamos estudando sobre a vida de Elias. O 2º livro dos Reis começa com a revolta de Moabe contra Israel. Acabe havia morrido. Os irmãos se lembram que Elias foi usado por Deus na vinha de Nabote para avisar o rei Acabe de que a sua casa seria retirada do trono de Israel, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa dos desatinos de Jezabel. A casa de Acabe seria destruída. Lá na vinha de Nabote, Elias é usado por Deus para falar a Acabe que ele haveria de ser retirado do trono. E além do mais, que seu sangue seria lambido pelos cães na própria vinha de Nabote em Jezreel. Acabe, a Bíblia diz que se humilhou diante de Deus. Diante desta palavra de Elias, pela primeira vez na sua vida, Acabe se humilhou. Não se humilhou totalmente, porque quando ele passou a jejuar e a se vestir de saco, pedindo a misericórdia de Deus, Deus manda novamente o profeta Elias falar com ele. Isso não está explícito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu uma mensagem para Elias, mas pela reação de Acabe nós entendemos que Elias foi avisar Acabe de que, como ele havia se humilhado, tudo aquilo que estava predito aconteceria depois da sua morte. E foi o suficiente para Acabe deixar de servir a Deus. Acabe não se converteu. Acabe se humilhou, e por causa da sua humilhação, Deus postergou para depois da sua morte a destruição da sua casa e a morte de Jezabel. Mas ele não se rendeu a Deus. E a prova disso é que nós vemos que no capítulo 22, Acabe, ele, estando em paz com a Síria, que ele havia vencido, com Ben-Hadad, mas embora tivesse perdoado o rei da Síria e não destruído os sírios, o que motivou Deus a levantar um profeta para repreender Acabe, o que o deixou desgostoso e indignado, Acabe vai fazer aliança com o rei de Judá. É o primeiro rei de Israel que faz aliança com o rei de Judá. Dentro daquela linha do seu pai Omri,
que queria estar de bem com todos os vizinhos, Acabe consegue fazer aliança com Josafá. Foi o grande erro do rei Josafá, que era um rei fiel a Deus, o rei de Judá. Esta aliança que Acabe faz com Josafá vai causar grandes transtornos na história de Judá. Por causa desta aliança, Judá vai ter um único rei, que é uma rainha, que é Atalia, que é filha de Acabe, que vai reinar e que não era descendente de Davi. Por causa desta aliança de Acabe com Josafá, o culto a Baal chega até Judá. E chega a ser construído um templo a Baal em Jerusalém, que passa a ser frequentado durante o reinado de Atalia. Jeorão, que casa com... Jeorão, que casa com Atalia, né? Que era o filho de Josafá, ele passa a adorar a Baal também. Então essa aliança nefasta de Acabe com Judá faz com que Acabe se sinta fortalecido o suficiente para empreender uma nova guerra contra a Síria. E ele faz uma proposta a Josafá para que ambos vão guerrear contra a Síria. E a prova maior de que Acabe não tinha se convertido é que quando Josafá vai visitar em Samaria e ele faz esta proposta da guerra contra a Síria, vários profetas, se dizendo profetas de Deus, mas que eram falsos profetas, esses profetas, eles profetizam a favor da guerra. E Josafá, que era um homem fiel a Deus, ele percebe que aqueles profetas são mentirosos e pergunta a Acabe se não havia nenhum profeta de Deus ali. E Acabe diz que tinha um que estava preso, que se chamava Micaías, filho de Imlá. E quando Micaías vem, ele profetiza contra Acabe, diz que Acabe seria derrotado, seria morto na batalha. Acabe fica enfurecido, manda prender Micaías. E Micaías diz, olha, você vai morrer. E foi o que aconteceu. Acabe morreu nesta guerra, e os sírios venceram a guerra, e com o enfraquecimento de Israel, por causa dessa derrota, a Bíblia diz que Moabe, que estava sob o domínio de Israel, se revolta e se liberta do domínio de Israel. Quem passa a reinar no lugar de Acabe é o seu filho Acasias, que era um homem ímpio. A Bíblia diz que ele reinou apenas 2 anos e ele era um homem ímpio. Assim está escrito lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Israel, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, que era Jezabel, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Acasias era um adorador de Baal. Ele seguiu o caminho do seu pai, que mostra que Acabe, apesar de ter se humilhado diante de Deus, não se arrependeu, não se converteu. E Acasias, então, começou a reinar. Moabe se revoltou contra ele, se libertou do seu jugo, e ele servindo a Baal, e ele nessa situação terrível, e como se não bastasse isso, o Acasias ainda leva um tombo lá no seu palácio e fica doente, gravemente enfermo. É o que está no capítulo 1 do 2º livro dos Reis, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Ele levou um tombo grande do quarto alto, ficou provavelmente com costela quebrada, deve ter perfurado o pulmão, alguma coisa assim, e ele ficou doente. E então ele manda que mensageiros vão até a cidade filistia de Ecrom. Os irmãos sabem que os filisteus tinham 5 grandes cidades. Uma dessas cidades era Ecrom, né? Era a cidade de Gate, que era a cidade de Golias, a cidade de Asdod, a cidade de Gaza, que existe até hoje, a cidade de
Ecrom. Eram essas as cidades dos filisteus. E ele manda então consultar o Deus de Ecrom, que era Baal-zebub, para saber se ele iria sarar ou não. Era aquela crença que Baal era o Deus da vida. Aquela crença que o Deus da saúde era Baal. E ele então manda esses mensageiros para consultar Baal-zebub para saber se ele iria sarar ou não. É neste momento que Deus se manifesta a Elias. É interessante nós vermos, que nós já falamos aqui na lição de número 5, e também na lição de número 8, que Elias foi poupado por Deus para ministrar a Eliseu. Para que Elias soubesse que ele não era o único profeta, Deus manda que ele cuide do discipulado de Eliseu e começa a levantar outros profetas para trabalhar no meio do povo. Então nós vamos ver o Micaías, filho de Imlá, que profetizou que Acabe iria morrer. Nós vamos ver aquele filho dos profetas que profetizou que Acabe não deveria ter feito paz com Ben-Hadad. Nós vamos ver o profeta que disse para Acabe, durante a guerra com Ben-Hadad, toda a estratégia do inimigo. E agora nós vamos ver, quer dizer, Elias não era chamado por Deus para fazer esse trabalho do dia a dia, porque ele tinha uma outra missão, que era a continuidade do seu ministério. Mas desta vez, quando aqui Acasias manda os mensageiros consultar Baal-zebub para saber se ele iria sarar ou não, Deus dá uma pausa nesse discipulado de Eliseu e manda Elias ir até o caminho de Ecrom. E nós cremos que ele foi só, porque a Bíblia não diz que ele tenha sido acompanhado de Eliseu, que ele fosse até o caminho de Ecrom e encontrasse com aqueles mensageiros e desse uma mensagem a Acasias, que era a seguinte: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. 2 Reis 2:6. Por que Deus chama Elias para dar essa mensagem? Porque este episódio que nós estamos estudando neste apêndice, irmãos, teve era mais uma satisfação que Deus dava para Elias. Nós vimos que Deus chamou Elias para ir até a vinha de Nabote, para que Deus dissesse ao profeta, revelasse ao profeta o futuro de Jezabel, que era a indagação dele que o fez cair em depressão. Agora Deus chama Elias para ir até o caminho de Ecrom, se encontrar com os mensageiros de Acasias, para que Deus confirmasse a Elias que a casa de Acabe tinha os seus dias contados. Tanto era assim que o filho de Acabe, o novo rei Acasias, iria morrer castigado por Deus, por causa da sua idolatria, por causa do culto a Baal. Procurando saúde a Baal, Deus mostrava que iria dar a morte a Acasias. Era mais uma satisfação que Deus dava ao profeta, mostrando que Israel seria liberto do culto a Baal, que Israel seria liberto da casa de Acabe. E Elias, obedientemente, para o discipulado de Eliseu, para o seu cuidado com as escolas dos profetas, e parte até o caminho de Ecrom. A Bíblia diz ali no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 4, então Elias partiu. E Elias se encontra com aqueles mensageiros. E ao se encontrar com aqueles mensageiros, transmite a mensagem que Deus deu para ele. Diga ao rei Acasias: porventura não há Deus em Israel, para que consultes a Baal-zebub? Portanto, da cama onde estás, não te levantarás,
morrerás. E os mensageiros ficaram tão impactados com aquela palavra de Elias, porque Elias, irmãos, ele não se identificou, ele não disse quem era. Por quê? Porque ele era um homem humilde. Deus tinha mandado ele dar aquela mensagem, não tinha mandado ele dizer quem ele era. Hoje tem muito pregador por aí que quando vai pregar, manda ler o currículo antes de pregar, ou manda a pessoa dizer tudo que ele é. Irmãos, nós temos que ser humildes como Elias, temos que fazer a obra de Deus. Quem tem que aparecer é Deus e não o homem. Elias parou ali no caminho de Ecrom. Quando os mensageiros chegaram, ele deu a mensagem de Deus. E os mensageiros sentiram tanta autoridade de Deus, tanta unção de Deus naquela palavra, que deram meia volta e voltaram para Samaria. Esqueceram da ordem do rei e correram risco de vida. Os irmãos se lembram quando Obadias se encontrou com Elias e disse: olha, Elias, se eu disser para o rei uma coisa e não for, ele pode me matar. E a Bíblia diz que Acasias seguiu o caminho do seu pai, era do mesmo jeito. E era até pior, porque Acabe tinha pelo menos se humilhado, e nós vamos ver que Acasias era soberbo, em demasia. Mas eles, diante da palavra proferida pelo profeta, eles mudaram a direção do seu caminho e voltaram até Samaria para levar a mensagem para o rei Acasias. Irmãos, a palavra de Deus, ela transforma vidas. A palavra de Deus é o poder de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos 1,16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos falar a palavra de Deus, como Elias falou aquele dia para aqueles mensageiros do rei. Nós temos que falar para as pessoas a palavra de Deus, não ter medo da palavra de Deus. Hoje muita gente tem falado muita coisa, tem procurado muita coisa, mas nós precisamos é falar a palavra de Deus. A igreja foi constituída para pregar o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós lemos lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. As pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Hoje estamos querendo encher cultos, encher templos, encher ginásios, estádios com shows, com cantores, com auê. E o que o povo precisa ouvir é a palavra de Deus. A palavra de Deus teve um impacto tão forte naqueles mensageiros, que eles deixaram a ordem do rei e voltaram até o palácio e transmitiram ao rei. Eles disseram, capítulo 1, versículo 6 de 2 Reis, e eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Quem foi? Não sei, ele não disse o nome, mas ele nos disse com tanta autoridade que nós voltamos para lhe dar a mensagem. E Acasias, desconfiado de quem se tratava, ele conhecia as histórias do seu pai, Acabe. Ele perguntou: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de ouro. E aí Acasias não teve dúvida. Ele disse: é Elias, o tisbita. Irmãos, Acasias, ele identificou Elias pelo seu traje, pela forma de se vestir. Elias tinha uma identidade. Elias não precisava dizer o seu nome. As pessoas sabiam como ele andava, como ele vivia, como ele se comportava.
Será que eu e você somos identificados como filhos de Deus, como servos de Deus, pela forma como a gente vive, inclusive pela forma como a gente se veste? A vestimenta é apenas um traço. Agora, a vestimenta, que é o nosso exterior, denuncia o que há no nosso interior. Será que nós somos caracterizados? Será que nós somos identificados como filhos de Deus no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos, no lugar onde nós moramos? Será que nós damos bom testemunho? Elias tinha um trajo característico, Elias tinha uma identidade, Elias era reconhecido como homem de Deus, mesmo sem dizer o seu nome, mesmo sem dizer que ele era homem de Deus, mesmo sem dizer que ele era profeta. Eu duvido muito daquelas pessoas que sobem no púlpito e dizem: eu como profeta de Deus, parece que precisa pôr uma melancia no pescoço para dizer que serve a Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele tem um porte, ele é diferente dos outros, ele tem um comportamento, uma conduta que o caracteriza, ele tem um caráter diferente dos outros. Você pode ser identificado como um servo de Deus, mesmo sem dizer que é crente, mesmo sem dizer que é evangélico, mesmo sem dizer que é cristão. Elias foi identificado pelo rei Acasias. O rei Acasias estava na cama de onde ele não saiu, ele não podia nem se levantar, mas quando ele soube que era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos no cinto de couro, ele identificou: é Elias o tesbita. Será que nós somos reconhecidos? Vez ou outra, nós encontramos com algum irmão ou irmã fora da igreja, e a gente tem dificuldade até de reconhecer esse irmão e essa irmã, porque da maneira que ela está se comportando, da maneira que ela está se vestindo, jamais as pessoas são reconhecidas como filhos de Deus. Tem uma turma aí que acha que Deus é açougueiro, ele só quer o coração. Irmãos, quando o coração é de Deus, as vestimentas denunciam. Tem muita gente que se veste como crente e é ímpio, eu sei. Eu sei que o exterior não fala do interior, porque a transformação é de dentro para fora. Mas não me venha dizer que o fora desnudo, o fora indecente, revela um coração puro, um coração decente. Quando Acasias soube que era Elias, o que ele poderia ter feito? O que o seu pai Acabe tinha feito, se humilhado diante da palavra do profeta. O profeta também tinha dito que Acabe ia morrer, e Acabe se humilhou, não deixou de morrer, mas Deus não permitiu que ele visse a desgraça da sua dinastia. Mas o que fez Acasias? Acasias, a Bíblia diz que ele era soberbo, né? Dá a entender que ele era soberbo. O que ele manda fazer? Ele manda prender o profeta e trazer o profeta à sua presença. O que isso demonstra? Essa ordem que ele mandou um capitão que comandava 50 homens vir pegar Elias e levá-lo à sua presença. O que isso significava? Primeiro, significava que Acasias se sentiu menosprezado pelo profeta em relação a Acabe. Por quê? Porque todas as palavras que Elias disse ao pai de Acasias, a Acabe, ele disse na presença de Acabe. Ele foi à presença de Acabe para dizer que não iria chover. Ele foi à presença de Acabe para dizer que era para chamar todos os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo. Depois ele foi até a presença de Acabe para dizer que ia orar para chover. Depois ele foi até a presença de Acabe para dizer para Acabe sair rapidamente antes que a chuva o pegasse no caminho.
Depois ele foi até a presença de Acabe na vinha de Nabote para dizer que a sua casa seria destruída. Depois ele foi à presença de Acabe para dizer que Deus não iria permitir que ele visse a desgraça da sua família. Mas agora, ele só mandou um recado para Acasias. Acasias se sentiu diminuído em relação ao seu pai. A soberba dele não permitia isso. Ele se achava maior do que o seu pai. Por isso ele manda um capitão ir prender Elias. Segunda coisa, ele quis mostrar para o profeta que o rei era ele quem mandava. Ninguém dava ordem para ele, ninguém dizia o que ele tinha que fazer. O profeta disse: você foi consultar Baal, não tem Deus em Israel, e você vai morrer. Ele se sentiu indignado com isso. Quem manda aqui sou eu. Por isso ele manda prender o profeta. E em terceiro lugar, ele quis mostrar para Elias que Baal era maior do que Deus. Não, eu consulto Baal porque eu sou rei e eu sou mais do que você. Eu, como adorador de Baal, sou mais do que você que adora a Deus. Irmãos, a gente tem que entender isso, porque se a gente não entende esse quadro, a gente vai cair naquela conversinha que dizem: está vendo como Deus é cruel? Ele matou os coitados dos soldados lá, eles foram só cumprir a ordem do rei, não tinham nada a ver com a história, e Deus queimou todo mundo. Esse é um Deus cruel. O Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. O Deus da Bíblia é um Deus cruel. Não, irmãos, Deus não é cruel. Agora, Deus não se deixa escarnecer. Acasias, ao mandar prender o profeta e trazendo a sua presença, ele estava dizendo que era ele quem mandava, que Baal era maior do que Deus, e Deus não iria permitir uma coisa dessas. Deus já tinha mostrado que ele era o Senhor. E Acasias, na sua soberba, ele continuava o caminho de Jezabel, de Acabe. Ele não aceitava que Deus era o Senhor. Por isso, aconteceu o que aconteceu. Quando ele manda o primeiro capitão, o capitão tinha culpa no cartório? Tinha, irmãos. Não tem essa história. Aqui tem muita gente que parece nazista quando lê essa passagem bíblica. Porque quando houve o tribunal de Nuremberg, que julgaram os nazistas, todo mundo que sentava lá, aproveitava que o Hitler tinha se matado, né? Punha a culpa no Hitler. Não, eu só estava cumprindo ordens. Não, eu só estava cumprindo ordens. Não, eu só estava cumprindo ordens. E foram condenados. Porque não tem essa história de você estar cumprindo ordens. Você não pode cumprir ordens que contrariam a Deus. Por isso que Pedro, escrevendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Existe um limite da obediência. O limite da obediência é a obediência a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos superiores, no Senhor. O que violenta a lei de Deus, nós não temos que cumprir. Esse capitão, ele chegou, ele aderiu à soberba do rei. Ele era tão soberbo quanto o rei. Ele também achava que Acasias era quem mandava. Ele também achava que Baal era superior a Deus. Ele também achava que o rei tinha sido menosprezado pelo profeta. Tanto que ele chega e ele diz assim: homem de Deus, o rei diz, desce. Porque Elias estava em cima de um monte. Um pequeno monte, né? Para falar assim, deve ser um pequeno monte, né? Mas o capitão, todo cheio de si, ele tinha ordens do rei, o rei é quem mandava, Baal era maior do que Deus. Ele diz: homem de Deus, o rei diz, desce. Isso é interessante, irmãos. Quando nós deixamos de servir a Deus para agradar os homens, nós descemos. Nós descemos espiritualmente. É por isso
Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu e você temos que estar no cume do monte, como estava o profeta. Nós não devemos satisfação aos homens. Não podemos desobedecer a Deus para agradar aos homens. Quantos crentes precisam aprender esta lição? Homem de Deus é menos do que rei. Era o pensamento do capitão. Homem de Deus não pode ficar em cima do monte, tem que descer, tem que se subjugar ao rei idólatra, ao rei adorador de Baal. Homem de Deus tem que ficar abaixo dos adoradores de Baal. O que Elias faz? Ele olha para baixo, não sai do seu lugar, está lá no cume do monte, lá ele fica, porque o homem de Deus não deve sair do seu lugar. O homem de Deus tem que estar onde Deus manda. Elias deu a mensagem e Deus mandou ele ficar lá. Ele não saiu de lá, porque eu tenho que ficar onde Deus está. Meu irmão, minha irmã, fique onde Deus lhe mandou. Ali é o lugar da bênção. Mesmo que venha um capitão com 50 homens para te prender, mesmo que pareça que você esteja perdido, porque aqueles homens estavam fortemente armados. O profeta não tinha nem uma faquinha lá, não tinha nada, mas ele estava no lugar de Deus, no lugar que Deus mandou. Ele só olha lá embaixo e diz assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E na mesma hora caiu o fogo do céu e foi um churrasquinho só, uma cinza, acabou, consumiu todos. E alguém viu, né? Que alguém foi contar para o rei. Mas por que Deus tratou esses homens assim? Porque eles escarneceram de Deus, porque eles desafiaram a Deus. Tanto aquele capitão quanto aqueles soldados violaram a soberania de Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Irmãos, tomemos cuidado, não blasfememos contra o Senhor. Tome cuidado, meu irmão, não desafie a Deus. Tem muita gente aí colocando Deus contra a parede, querendo mandar em Deus, exigindo de Deus. Cuidado, cuidado, não faça isso. Diante desta notícia, o que fez o rei Acasias? Aí a gente vê como o rei Acasias, irmãos, era soberbo. E esse que é o problema. Quem é soberbo desafia a Deus, comete o mesmo pecado do diabo. Quer ser maior que Deus, quer ser igual a Deus, quer mandar em Deus. Cuidado, meu irmão, a soberba é um pecado terrível. É um pecado terrível. Acasias, quando soube que o capitão virou churrasquinho junto com seus soldados, o que ele fez? Ele estava doente, irmão, na cama. O que ele devia fazer? Tem misericórdia de mim, Deus, eu vou ser queimado também. Não, ele manda outro capitão com mais 50. Ele não se intimidou. Versículo 11 do capítulo 1 do 2 Reis. E tornou a enviar de outro capitão de 50 com os seus 50. E esse outro capitão era tão soberbo e insolente como era o primeiro. Eu vou dizer até que era mais. Porque quando ele chegou lá, no pé do monte, ele olhou e disse: homem de Deus, o rei disse, desce depressa. Olha aí, irmãos, aumentou a empáfia, aumentou a soberba, aumentou o desrespeito. Saiba disso.
Saiba disso, aprenda essa lição. Quando Deus te usar, o inimigo atacar você e Deus te usar, o inimigo vem com mais força ainda. Tem muito crente que Deus usa poderosamente. Aí ele fica todo animado. Aí a prova vem maior ainda. Se ele expulsou um demônio, vem 40 endemoniados ali. E ele fica, meu Deus, e agora? Eu pensei que... Acasias não se converteu, mandou um outro capitão mais desaforado ainda. Desce depressa. Elias não se abalou. Não, irmãos. Ele não ficou com medo do depressa, não. Ele não falou, agora a coisa está aqui. Mandou um capitão mais bravo. Não. Ele ficou no lugar que Deus o mandou. Ele não se abalou. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quando a prova aumentar, quando o inimigo aumentar, quando ele redobrar as suas forças, quando ele aumentar a sua insolência, continue confiando em Deus. Elias olhou de novo. É para descer depressa? É. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Ele falou a mesma coisa, irmão. O diabo aumentou, o inimigo aumentou a palavra. Era homem de Deus, o rei diz, desce. Agora passou a ser homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela é a verdade, ela não muda. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Irmão, quando o inimigo se manifestar com maior poder, quando a oposição aumentar, quando a prova aumentar, não inventa nada. Tem gente que começa a inventar coisa. Não. Pregue o Evangelho, a simplicidade que é em Cristo Jesus. Pregue as mesmas coisas, porque a palavra não muda, ela permanece para sempre. E ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Elias falou a mesma coisa, e veio fogo, e queimou do mesmo jeito. Já estava um pouquinho de cinza ali, né? 102 morreram queimados. E agora, o rei se converteu? Que nada. Esse rei era terrível. Ele mandou outra guarnição, a terceira guarnição. Versículo 13. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50 para os seus 50. Só que dessa vez, irmãos, o capitão não fez como os outros dois. O capitão, ele não aderiu à soberba do rei. Ele não desafiou a Deus. Ele reconheceu, esse terceiro capitão, ele reconheceu, primeiro, que o profeta merecia respeito, porque ele era homem de Deus. Segundo, que Deus era maior do que Baal. Terceiro, que Deus merece adoração. Ele não desobedeceu ao rei. Ele foi até lá, mas ele não desrespeitou o profeta. Ele não desafiou a Deus. Primeira coisa importante, o capitão deixou os seus homens no pé do monte, mas subiu o monte. Ele foi até onde estava o profeta. Ele demonstrou respeito e consideração para o homem de Deus. Ele demonstrou respeito e consideração para com Deus. Ele admitiu que Deus é Deus, que Deus é o Senhor. A Bíblia diz que ele subiu, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou. Ele disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Irmãos, isso é importante. Por quê? Porque o rei Acasias estava mandando consultar Baal, Zebub, para saber se ele ia viver ou morrer. Ele considerava que Baal era o Deus da vida.
Aqueles 2 primeiros capitães concordavam com o rei, consideravam que Baal era o Deus da vida, que Deus não era Deus da vida, e muito menos o seu profeta. Mas esse capitão não. Esse capitão, ele reconheceu que o Deus da vida era o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, e que Elias, como seu profeta, poderia poupar a vida dele e dos outros 50. Ele se ajoelhou diante de Elias, em sinal de humilhação, em sinal de súplica, mas não adorou Elias. Isso não era uma adoração, era um pedido, porque ele reconhecia que Deus era o Senhor, e que o seu homem, o seu representante, o seu profeta era Elias. Ele testemunhava que fora Deus quem tinha consumido os 2 primeiros capitães e os 2 primeiros grupos de 50 homens. Ele reconhecia que o Senhor era Deus. Isto para o profeta, irmãos, era muito importante. Eu disse para os irmãos que Deus chamou Elias para esse trabalho, para mostrar que a restauração de Israel estava vindo. E agora ele podia contemplar um capitão de 50 que reconhecia que Deus era o Senhor. Ele podia ver que o seu trabalho de pregação da palavra de Deus estava atingindo até o exército de Acasias. Ele estava vendo que Deus estava trabalhando, e por isso é que Deus o convocou para esta tarefa, para que ele visse com seus próprios olhos, não que a terra havia de comer porque ele não ia morrer, mas com seus próprios olhos ele visse que o seu ministério estava frutificando, que o seu trabalho não era em vão. E aí então, diante desta expressão do capitão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Os irmãos estão vendo? Aquele ajoelhar daquele capitão não foi para o profeta, foi para Deus. Aí Deus responde para o profeta: olha, desce com este, agora você pode descer. E mais uma vez a gente vê aqui como Elias era obediente, irmãos, como ele era dirigido por Deus. Ele largou o discipulado de Eliseu, veio até o caminho de Ecrom, depois Deus mandou ele subir nesse monte, e quando ele subiu nesse monte, ele não saiu dali enquanto Deus não mandou. Quando os capitães diziam: desce, desce depressa, ele não descia. E se aquele capitão tive que subir o monte, tivesse mandado ele descer, ele não ia descer. Ele só desceu quando Deus mandou. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender com Elias. Só vamos para onde Deus mandar. Quando Deus mandar ficar, fica. Quando Deus mandar sair, sai. Quando Deus mandar entrar, entra. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Quando Deus mandou, aí Elias desceu. O capitão levou com os outros 50 até a presença do rei. E quando Elias chega à presença do rei, mais uma vez ele fala aquilo que Deus mandou falar. Se fosse muita gente hoje na frente do rei: bem, não foi bem assim que eu disse, não é bem assim. Não, irmãos, o falar do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que procede disso, o que vem mais disso é de procedência maligna. Quando ele chegou, ele repetiu a mesma mensagem que ele deu aos mensageiros. Acasias achava que era muito grande. Acasias achava que Elias não veio à presença dele porque tinha medo dele. Achava, como diz o povo por aí, que Elias ia amarelar. Mas o que Elias disse? Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E o que aconteceu? Acasias tinha tantos soldados,
estava no quarto dele, porque ele estava na cama. Quando o profeta falou no quarto dele. Elias falou o que tinha que falar, deu as costas para o rei, saiu, ninguém prendeu, ninguém matou, ninguém feriu, nada, porque ele estava protegido por Deus. Deus disse: não temas, não vai acontecer nada com você, você vai lá dar a mensagem e sai, porque eu estou contigo. Ele saiu e o rei, como dizia o nosso saudoso irmão Sérgio Paulo, morreu. O rei morreu, assim conforme a palavra que Elias falara. Diz o versículo 17 do capítulo 1 de 2 Reis. O que adiantou a soberba de Acasias? O que adiantou a dureza de coração de Acasias? Não lhe trouxe nada a não ser a morte. Ele queria tanto que o profeta fosse à sua presença. O profeta foi à sua presença, sentenciou a sua morte, e ele morreu sem salvação, sem filhos até, tanto que o seu irmão Jorão é que reinou no seu lugar. Elias fica sabendo, através deste episódio, que a casa de Acabe estava finando. Elias fica sabendo que as pessoas estavam reconhecendo que Deus era o Senhor. Apesar de Jezabel ainda viver, apesar de a casa de Acabe ainda estar no trono, o trabalho que Deus disse que estava fazendo, ele estava fazendo. O ministério de Elias teria continuidade através de Eliseu, e Israel seria liberto do culto de Baal. Meu irmão, minha irmã, façamos como Elias, sejamos dirigidos pelo Espírito Santo, estejamos no lugar que Deus nos manda, e sejamos fiéis à mensagem que Ele nos manda falar. Não sejamos como Acasias e seus 2 primeiros capitães, que por dureza de coração foram destruídos por Deus, foram mortos pelo Senhor. Que eu e você, ao ouvirmos a voz de Deus, como diz o salmista, não endureçamos os nossos corações, para que tenhamos vida e vida